Bom dia, bom dia. Gente, voltem, o vídeo parou aqui do nada. Do nada parou e eu estou retomando aqui. Entre novamente, não sei o que aconteceu. Do nada o vídeo parou, mas já voltei. Bom dia, bom dia. Retornando. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Como eu estava falando, vamos compartilhar, porque aquilo que é bom pra gente, nós precisamos compartilhar. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Débora, Charlene, Rose, Sandra, Marta. Bom dia, minhas queridas. Mais um dia que eu creio que será cheio da graça do Senhor. Vamos começar a nossa meditação de hoje. Hoje tem bastante coisa para falar, gente. Vou diminuir aqui o som. Vamos orar então? Vamos orar? Vamos lá? Querido Deus, Pai amado, eu quero te pedir, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, a tua presença, o teu cuidado nesse momento, o teu direcionamento, Pai. Oh Deus, me capacita, Pai querido, põe graça em minha boca, em tudo que vai ser dito aqui, Senhor. Que essa live alcance mais pessoas, Pai, pois precisamos cada vez mais da tua palavra, precisamos cada vez mais ouvir, Senhor, sobre o Senhor, porque isso preenche o nosso coração, Senhor, isso preenche o vazio do nosso coração, nos dá esperança, nos dá fé, Pai amado. Por isso eu te peço, Senhor, conduz esse momento, Pai. Compartilha-nos, Senhor, ou melhor, nos contempla, Senhor, com a tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós vamos falar sobre uma jornada, sobre o que é um processo, Pai querido. Que em nome de Jesus nós possamos entender, Pai, que muitas vezes para sermos transformadas, para forjar nosso caráter, Pai, para sermos pessoas melhores, todos os dias nós precisamos viver uma jornada, um processo, Pai. Então, que possamos entender, Pai amado, sobre esse assunto. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, meninas, isso mesmo. Mais um dia na presença de Deus, Marta. Glória a Deus por isso. Vamos lá, então. Quem tem um devocional, abre aí na página... Qual a página? 35. Página 35. O tema de hoje é Deixe doer e viva o processo. Eu tô tentando ver aqui como que eu faço para escrever sobre o tema. Deixa eu ver se eu escrevo aqui rapidinho, gente. Dia 3. Dia 3. Deixe doer e viva o processo. E eu acho que eu acabei escrevendo aqui para vocês. Fixar comentário. Pronto. Dia 3, deixe doer e viva o processo. É o tema de hoje. Então vamos lá, já vamos ler a palavra aqui na página 35. Nós vamos ler o que está escrito em Atos 9, dos versículos 10 a 16. Então quem não tem o devocional pode abrir na Bíblia. Atos 9, de 10 a 16. Vou começar a ler agora, tá? Então vamos lá. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muito
muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá. Prestem atenção, gente. O Senhor falou para Ananias, vá. Este homem é instrumento escolhido. Este homem é instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, essa é a palavra de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre Saulo. E aí eu queria aproveitar, acrescentar o que está escrito na Bíblia, só para a gente contextualizar e lembrar quem era Paulo, tá? E aí eu vou ler lá em Atos 9, a partir do 1, tá? Do versículo 1. Então vamos lá. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Olha só, Paulo chamava os seguidores de Jesus de seita. Quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu, um clarão apareceu para ele, e caindo em terra, literalmente Paulo caiu quando viu esse clarão. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí eu resolvi ler um pouquinho essa parte para contextualizar. Saulo, ele era um homem de Deus, tá? Ele era um homem de Deus, porém ele acreditava que aqueles seguidores de Jesus eram uma seita e ele queria prendê-los. Ele achava realmente que estavam blasfemando o nome do Senhor e que Jesus não era Deus, que Jesus não era o Messias esperado, tá? E aí o que aconteceu? Saulo foi lá no sumo sacerdote, pediu uma carta de autorização para que ele pudesse prender essas pessoas que se diziam ser discípulos de Jesus. Então é isso, o contexto é esse, tá? E aí o que aconteceu? Como eu acabei de ler, Saulo ele literalmente caiu no chão e a gente leu aqui que ele ficou cego. E aí Deus deu uma visão para Ananias, pediu para que Ananias fosse até lá e que ele encontraria esse homem chamado Saulo. E aí eu vou repetir mais uma vez a parte em que fala: este homem é meu instrumento. Isso o Senhor falando para Ananias, que Paulo é instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Então Deus tinha planos na vida de Saulo. Então essa palavra já está falando conosco, já fala com a gente. Deixa eu só pegar aqui meu papel que caiu. Então essa palavra já é para nós, porque Saulo ele tinha planos, Deus tinha planos para Saulo. E eu tenho certeza que Deus tem planos para a minha vida, para a sua vida, tá? E antes da gente entender um pouquinho isso, eu vou já começar falando sobre processo. O que é processo, tá? Processo é uma jornada, é um conjunto sequenciado de ações com um objetivo em comum a ser atingido. É no processo o que eu faço. E o que é esse processo? O processo é o que eu faço quando eu acordo, as minhas atitudes, o meu tratamento com outras pessoas. Processo é quando eu detalho um plano de ação estruturado como um estilo de vida.
E é esse estilo de vida que me dá acesso a novos resultados, a novos frutos. Então é isso, sobre esse processo, é isso que significa, é esse conjunto de ações. Nós precisamos ter um conjunto de ações estruturadas que vão nos levar a um novo nível, vão nos levar a novos resultados, a novos frutos. E aí vamos ler um pouquinho o devocional, que a Camila Vieira fala um pouquinho sobre isso, tá? Olha, no texto bíblico apresentado anteriormente, que a gente acabou de ler, vemos o agir de Deus na vida de Saulo, levando-o a um lugar de profunda dor, insegurança e medo, para que ele pudesse ser apresentado à sua nova versão. Então, Paulo, antes de ser apresentado a ele a nova versão, ele passou por esse processo de insegurança, medo, precisou ser conduzido, porque ele, ao cair ali no chão, ele ficou cego, e ele precisou ser conduzido, ele ficou num estado de vulnerabilidade, para que ele fosse transformado, para que logo depois pudesse ser apresentado a ele essa nova versão. Então, vamos lá, ele teve que ser literalmente jogado ao chão por Jesus, teve que perder sua visão, perdendo assim seu controle e sua tão conhecida força e coragem para perseguir os cristãos. Como não enxergava mais, precisou ser conduzido pelas mãos de outras pessoas na mais profunda dependência e passou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Tudo isso até que Deus mandou seu servo Ananias para mostrar o poder de Jesus para Saulo, para que escamas saíssem dos seus olhos e ele voltasse a ver, e para que fosse cheio do poder do Espírito Santo. É isso, meninas, muitas vezes Deus faz isso conosco, né? Para nós sermos apresentadas a nossa nova versão, nós precisamos passar por um processo. E muitas vezes esse processo dói. Já entendemos, e aí eu vou fazer uma pequena retrospectiva, a Camila traz uma pequena retrospectiva desses dias, 2 dias já que tivemos, mas é importante a gente falar sobre isso, tá? Já entendemos que a mentira, nós falamos ontem, né, que a verdade liberta, falamos um pouquinho sobre a mentira, então nós já entendemos que a mentira entrou na nossa vida como uma estratégia para fugirmos da dor da rejeição, da crítica e da humilhação. Ela adormeceu a nossa consciência sobre quem estamos sendo, tornando-nos insensíveis aos nossos erros e maus caminhos, além de nos roubar a possibilidade de arrependimento e mudança. E agora que entendeu os prejuízos e decidiu caminhar aliançado com a verdade, eu preciso dizer que, assim como foi doloroso o processo de Saulo para transformar em Paulo, o processo de resgate da minha verdadeira identidade, aquela dada por Deus para a nossa vida, para a minha, para a sua vida, e o alinhamento dos seus velhos comportamentos aos novos hábitos de quem decide manifestar a glória de Deus na terra, onde quer que esteja, em muitos momentos vão doer. Então esse processo de sair os velhos comportamentos e então entrar os novos hábitos de quem a gente decide manifestar a glória de Deus na nossa vida, muitas vezes esses processos vão doer. Então hoje é trazer consciência sobre essa dor do processo, tá? Então assim, vai doer porque vai se deparar com uma versão sua que sempre fez questão de esconder. Vão doer porque talvez descubra que você não é um super-herói, belo, forte e cheio apenas de virtude em seu caráter. Vão doer porque tenha vivido uma personagem até aqui e há tanto tempo não se conecta com sua essência, que até já se esqueceu de fato de quem é. Vão doer porque dói reconhecer os maus comportamentos, olhar para quem de fato vinha sendo,
para que possa se arrepender de verdade. Olhar nos olhos de quem feriu ou machucou, admitir com verdade seus erros e pedir perdão dói. Mas olha só que observação maravilhosa. Mas essa dor liberta. Essa dor cura. Essa dor transforma o meu e o seu caráter. Ela quebra maldições, restaura as emoções, ela faz sarar as feridas da minha e da sua alma e, principalmente, permite que se enxergue com verdade, coragem e humildade. Por fim, essa dor restitui sua verdadeira identidade. Amém, amém, meninas, é isso. Por isso que é tão importante a gente ouvir essa palavra, para a gente entender que mesmo doendo, nós não podemos desistir. Nós precisamos nos manter firmes nessa jornada, nesse processo, tá? Olha, e geralmente é a nossa mente, tá? Nosso maior desafio, o maior campo de batalha nesse caminho de transformação. Por isso a gente precisa calar a nossa alma, aquietar a nossa alma e entender que nós estamos nesse processo, nessa jornada. Me lembrei agora de uma frase que fala o seguinte: quem não vê a obra pronta não consegue, ou melhor, quem não vê a casa pronta não consegue passar pela obra. Então, eu convido a mim também a já visualizar a obra pronta, já visualizar a sua nova versão, a casa pronta. Então, quando a gente visualiza essa nova versão, a gente consegue sim passar pela obra, a gente consegue sim passar por esse processo, tá? E não fuja da dor, não fuja do constrangimento, não fuja do desprazer. Então, viva o processo de ser transformado todos os dias pela verdade, que é Jesus. Deixe a palavra de Deus encher o meu coração, o seu coração, produzindo fé, esperança e amor. E à medida que aprende a alimentar a sua alma e a fortalecer seu espírito no Pai, você tira de sua vida tudo que não combina com você e se torna mais parecido com aquele que o criou e nos mandou sermos seus imitadores. Ele nos mandou seguirmos seus passos de humildade e amor. Então, resumindo sobre tudo isso, gente, Saulo, para se tornar Paulo, ele passou por um processo que doeu, um processo que o deixou num estado de vulnerabilidade, deixou cego. E é importante também falar um pouquinho sobre isso, é que muitas vezes cegos somos nós, né? Todo aquele que não vê, cego de não enxergar, ou melhor, é exatamente isso. Não necessariamente de você não enxergar, você enxerga, mas não vê, tá? Ele estava enxergando, mas não via, não tinha discernimento, não tinha consciência, e muitas vezes somos nós, né? A gente está enxergando, mas não está vendo, não está tendo discernimento, tá? Não estamos tendo consciência, como a gente falou lá no primeiro dia, consciência sobre a nossa vida, de como nós estamos, entender os feedbacks da vida. Então, muitas vezes, nós estamos nesse estágio, né? De enxergar, mas não ver. Então, essa palavra hoje, não tenho dúvida que está falando ao nosso coração, tem falado muito ao meu coração e nos sustenta nessa jornada de entender que muitas vezes é isso, o processo dói, o processo mói nosso orgulho, muitas vezes o processo vai gerar constrangimento, vai gerar vergonha, mas como eu acabei de ler, o processo vai nos levar a um lugar de arrependimento, de verdade, um lugar de quebrantamento, de um coração ensinável. Nós precisamos ter esse coração ensinável, muito importante isso, tá? Então é isso, meninas. Basicamente, o resumo do dia de hoje é isso. É a gente entender o que é o processo, entender muitas vezes que essa jornada, essa caminhada da nossa nova versão vai doer, tá? Mas o melhor de tudo é que vai nos transformar.
vai nos curar, vai curar a nossa alma, vai ter uma mudança de mentalidade. Nós precisamos de mudança de mentalidade, por isso precisamos ser posicionadas em busca de conhecimento, termos essas ações estruturadas para nos levar a essa nova versão, tá? Então precisamos, outra coisa muito importante, largar o velho, renovar a nossa mente para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes o velho era de Deus, não estou dizendo que não era, mas nós precisamos largar o velho de Deus e entrar no novo do Senhor, entrar nessa nova estação, nesse novo tempo que Deus tem para a nossa vida, tá? Nos enchendo do novo do Senhor para nós. Então, praticamente é isso, meninas, é isso. Deixa eu ler um pouquinho mais sobre o processo. Então, viver um processo é se mover todos os dias. Olhem isso, prestem atenção nessa palavra. Mais uma vez, o que é viver esse processo? Viver o processo é se mover todos os dias de maneira intencional, com um conjunto de ações que vão levar você aos seus objetivos de transformação pessoal e novos resultados em todas as áreas da sua vida, principalmente nas áreas que mais precisam de mudanças hoje. Isso é viver o processo. Um plano de ação claro, em que todos os dias faz as escolhas certas para atingir um objetivo. Qual é o objetivo? Sua vida plena. Então, esse devocional, que o nome é Plenitude, preciso deixar aqui muito claro para mim e para você, que esse processo em busca dessa plenitude, para ter uma vida plena, nós não conseguimos sozinha. Nós precisamos do Senhor e precisamos também uma das outras, um dos outros. Na minha igreja nós falamos muito que nós não fomos feitos para caminhar sozinhos. Então, eu glorifico ao Senhor por estarmos aqui posicionadas juntas, entendendo, vendo que não é só eu que tenho buscado essa nova versão, que muitos estão decididos a caminhar em busca dessa nova versão, em busca desse novo do Senhor, em busca de entender que nós precisamos passar por esse processo, por essa jornada e entender que processo é exatamente isso, termos um plano de ação estruturado, saber exatamente, desde a hora de acordar ao dormir, o que devemos fazer, ser intencionais em tudo, acordar e saber qual é o conhecimento que eu preciso, quais são as informações necessárias para me ajudar nessa nova versão, para me ajudar nessa transformação. E meninas, vou ler agora um pouquinho um comentário aqui de vocês. Uau, é isso mesmo, Débora, é verdade, né? Verdade, sem dúvida. Oh, Rose, gratidão ao Senhor por cada palavra. Amém, 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 Pai. Precisamos, né, da ajuda do Senhor para viver cada processo. É isso mesmo, nós precisamos ser humildes e entender que sozinhas nós não conseguimos. Nós precisamos dessa caminhada. Somos eternos aprendizes. Nós precisamos que, independente da idade, tá, gente? Independente da idade, independente da maturidade da nossa vida, nós seremos eternos aprendizes. Precisamos estar sempre aprendendo. Precisamos sempre do novo de Deus. Sempre vai haver um novo nível de intimidade, um novo nível de relacionamento, um novo nível do seu caráter, né? De você moldar o teu caráter, de ser uma pessoa melhor, mais misericordiosa, generosa, amorosa com você e com o próximo. E aí, para esse novo nível acontecer, nós precisamos desse plano estruturado, precisamos ser intencionais. Exatamente, Débora, a palavra nos transforma, nos fortalece, sempre, sempre. Por isso que precisamos desse momento, estarmos conectadas, plugadas a Deus, tá?
Então, meninas, basicamente o dia de hoje é isso, é para nós entendermos a nossa jornada. Esse assunto é muito importante porque nós estamos só no nosso terceiro dia, nós temos mais 37 dias pela frente. E aí, se a gente já internalizar em nosso coração que o processo vai doer, que tem muitas informações que vão cair escamas dos nossos olhos e muitas vezes vai sim nos confrontar. E aí, se a gente entender isso já nesse início dessa jornada, a gente vai entender que faz parte, que a dor, moer o nosso orgulho, vai fazer parte desse processo, dessa jornada de transformação. E eu já tenho certeza que Deus vai fazer muitos milagres, que Deus vai fazer coisas grandiosas em minha vida e na sua, nessa jornada aí de 40 dias. Quem crê? Fala pra mim, quem é que vai estar comigo nesses 40 dias? Gente, aproveita e já compartilha, tá? Não deixa de compartilhar, faz um print da tela, coloca lá no seu Instagram, me marca que eu vou repostar. Façam isso, faça isso. Vamos aumentar esse movimento, né? Vamos. Ô Sandra, é isso aí, eu creio, eu também, minha querida. Amém, amém, em nome de Jesus. Então é isso. E finalizando lá no devocional, fala sobre a gente trazer consciência sobre esses nossos comportamentos. E aí a Camila traz algo muito bacana que fala o seguinte: olha, entendendo que existe em você e em mim, assim como... Voltando, entendendo que existe em você e em mim um processo de transformação pessoal a ser seguido. Esse processo é pessoal, tá? É nosso. Não tem nada a ver, olha, com seu marido, com seu cônjuge. Não tem a ver com seu filho. Não tem a ver com as pessoas às quais você trabalha. Não tem a ver com seu vizinho. Tem a ver conosco. Tem a ver com cada um de nós. É pessoal, tá? Esse processo de transformação é pessoal. Então, entendendo isso, um caminho a ser trilhado que vai aproximar eu e você de quem Deus o fez para ser e tudo que Deus vai realizar por meio da nossa identidade. Então, entendendo esse processo pessoal, entendendo que esse caminho a ser trilhado vai aproximar eu e você do Senhor e principalmente entender que por meio da nossa nova identidade, muitas coisas serão realizadas através da minha vida, através da vida de cada uma de vocês que estão aí, tá? Deixa eu ver de novo quem tá aí comigo. Meu Deus, Liana, meu amor, bom dia. Ju, minha querida Débora, Marta, Sandra, Heloísa, Paulinha, minha querida, bom dia, Ana Cristina, Rose, Tati, Charlene. Como é bom estar com vocês, viu? Como é bom ter vocês aqui junto comigo. Fran, minha querida, bom dia. Luciana, meu amor, você tá aí, que bom. Muito feliz, tá? Muito feliz por estar junto com vocês. Vocês não me deixarem aqui sozinha. Mas eu já falei pra vocês, se tiver uma pessoa, né, eu vou fazer, porque antes de compartilhar aquilo que tem trazido transformação pra minha vida, é pra mim, porque eu continuo na minha jornada. Essa jornada eu entendo que é pra vida, até Deus nos levar, até Jesus voltar ou nos levar, né? Nós precisamos estar nessa jornada de aprendizado, de transformação, tá? Então, entendendo tudo isso, relacione 5 decisões que você toma hoje, que vão mudar grandes e pequenas coisas em sua vida. Escolha novos comportamentos diários que vão mudar todas as áreas, mas principalmente aquela que hoje causa mais preocupação e sofrimento. Então, como nós estamos aí no terceiro dia sobre esse tema consciência, esse exercício é para isso, para você analisar qual área da sua vida tem trazido mais sofrimento, mais preocupação, qual a área que tem te dado um feedback negativo. E aí cabe a você, entendendo com autorresponsabilidade, que a transformação, a sua transformação, seus novos e bons resultados, novos e bons frutos só depende de você.
Então, esse é o momento de trazer consciência, você anotar. Gente, eu tenho feito, tá? Tenho feito os exercícios. E realmente é maravilhoso a gente ir lá anotar. No momento em que estivermos anotando, o Senhor vai trazendo consciência sobre aquilo que verdadeiramente nós precisamos de transformação. Então é isso, hoje eu finalizo com essa palavra abençoada, tá? Sobre o que é processo, sobre a importância de sabermos que ele vai doer, mas principalmente vai nos curar. Quem aí quer cura? Eu quero cura. Cura nas minhas emoções. Eu quero sarar a minha alma. Então é isso, meninas. É isso, meus queridos. Porque não tem só meninas. Eu tenho mania de falar meninas por causa do meu grupinho, né? Mas meninos também podem estar aqui. Essa jornada é para nós como pessoa, tá? E aí eu vou fazer assim agora. Deixa eu ler mais um pouquinho o comentário de vocês. Ah, como é bom, né, Rose, começar do zero essa transformação. É isso aí, isso aí. Se você entende que tá do zero, é isso, é isso. Vamos começar o início de uma jornada maravilhosa. Eu quero também. É isso aí, Sandra, cura, né, das nossas emoções. Isso mesmo, Fran, vamos viver esse processo com fé, isso, precisamos de fé. Nós vamos falar muito aqui sobre fé também, tá? Então eu vou finalizar com essa oração escrita que a Camila traz lá na página 39 e já vou dar um tchau pra vocês. Amém, Elô, isso mesmo, minha querida. Se posicione quando a gente escreve, quando a gente fala, a gente declara, Senhor, eu quero curar a minha alma, sarar as minhas feridas e nos ajuda, porque sozinha nós não conseguimos, tá? Vamos lá, vamos então para a oração? Meu Pai e meu Senhor, eu hoje quero só te agradecer pela oportunidade que tu me dás de todos os dias me arrepender e mudar. Apesar dos meus erros do passado, minhas escolhas erradas, meus pecados e transgressões. Gratidão, Pai, pelo teu amor, teu perdão e tua misericórdia, que se renovam na minha vida todas as manhãs. Eu decido todos os dias o processo de transformação que eu quero viver para me tornar a pessoa que tu planejaste para mim. Oh Deus, peço-te que tu me sustentes com fé e com amor nos dias mais difíceis e que blindes minha mente e meus pensamentos para que nada em mim me roube da vida que eu decido hoje viver em ti. É isso, quem decide viver hoje essa vida no Senhor? Quem decide, eu decido, meninas, eu decido. Está decidido, não abro mão, não volto mais, não volto. Meninas, então é isso, um bom dia pra gente, um abençoado dia. Eu declaro que teremos um dia cheio da misericórdia, da graça e do favor do Senhor. E olha, quem quiser compartilhar, dá um print aí na tela, vou dar um sorriso aqui, ó. Aproveitem, dê um print na tela e compartilhem. Porque faltam ainda 37 dias, tem uma jornada maravilhosa pela frente, tá? É isso aí, Elô, que o Senhor revele os seus planos para você, os planos dele para sua vida, para a vida de todos nós, em nome de Jesus. Minhas queridas, meus queridos, um beijo grande, tá? Que o Senhor nos abençoe, um dia cheio da presença dele, tá bom? E amanhã eu quero vocês aqui de novo, hein? Vamos lá, vamos decidir estarmos juntas nesse processo, que eu tenho certeza que vai ser transformador. E olha, deixa eu já avisar, nós vamos finalizar com um grande encontro, tá? Um grande encontro dessa jornada, celebrando esse tempo juntas. Quem passou aí comigo nas 40 semanas, nós finalizamos ontem essas 40 semanas, e aí agora a gente entramos novamente no processo aí mais de 40 dias e depois nós vamos celebrar juntas. Já fiquem aí, em breve eu vou compartilhar aqui sobre esse encontro, tá? Então, um abençoado dia para nós. Beijos. Tchau. Bom dia. Tchau.